sexta-feira, meio-dia, houve uma densa treva. As nuvens começaram a encobrir o céu. O sol começou a se esconder. A natureza começou a se revoltar e houve uma angústia muito grande naquela sexta-feira ao meio-dia. Coisa diferente estava acontecendo, porque havia um homem que estava sofrendo e padecendo por toda a humanidade. Todo o pecado de todo mundo estava se ajuntando sobre o Gólgota. Todo o pecado de todos os seres humanos estavam sendo amontoados e jogados em cima daquele homem que não merecia receber aquilo. Numa sexta-feira, às 3 horas da tarde, ele começou ali a clamar e a rogar: Eloi, Eloi, lama sabactani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque o pecado que era seu e que era meu, de toda a raça humana, estava sobre aquele homem que não merecia absolutamente nada, mas ele se entregou, ele quis fazer isso, porque o amor dele por minha vida e por sua vida não tem medida. E aquelas densas trevas começaram ali por volta do meio-dia, e ela foi se estendendo a 1 hora da tarde, às 2 horas da tarde, até às 3 horas da tarde, quando ele olhou para o céu e falou: Pai, está tudo consumado. E com o último suspiro, os montes começaram a se tremer, houve terremoto naquele lugar, os túmulos se abriram, os mortos que eram os santos de Deus saíram ressuscitados. Houve ali a morte daquele que estava mudando a história da raça humana. Estava ali o homem, o único na face da terra que não merecia morrer, mas ele, sem se importar, como uma ovelha muda, não abriu a sua boca, mas antes se entregou. Morreu Jesus Cristo. Jesus Cristo, naquela tarde tão triste, o dia terrível, ele se entregou por mim e por você. As mulheres que ali estavam choravam, os homens que zombavam se afastaram. Aquele soldado que ali estava olhou para ele e falou: verdadeiramente esse homem é justo. As coisas começaram a mudar para mim e para você. Mas para o final da tarde, ele foi recolhido. José, um senador, José de Arimateia, arrumou um lugar onde não tinha se sepultado ninguém, recolheu o corpo de Jesus e ali sepultou. Se fosse para mim, se fosse para você, estava ali colocando um ponto final numa história de um homem. Neste ponto, quando nós encerramos e fechamos a Bíblia, nós colocamos Jesus no mesmo patamar de qualquer outro profeta, de qualquer outro homem que pode até ter revolucionado alguma coisa na história da raça humana. E aqueles homens tinham esse sentimento. Aqueles homens se entristeceram, porque passou a sexta-feira à noite, passou a sexta-feira de madrugada. O sábado amanheceu, o sábado de manhã se foi, o sábado à tarde passou, o sábado à noite também acabou. De madrugada, bem cedinho, mas bem de madrugada, aquelas mulheres foram ao túmulo de Jesus, porque elas tinham preparado os perfumes, todas aquelas coisas que eles faziam, porque a sexta-feira já estava chegando o sábado, quando eles deveriam guardar, então ficou para o domingo. Bem de madrugada, aquelas mulheres foram ao túmulo de Jesus. Que dia? Que dia? Domingo. Foi num domingo como esse. Foi num domingo como esse, quando elas, bem de madrugada, chegaram naquele túmulo, porque elas tinham visto, quando José de Arimateia enterrou Jesus, aquelas mulheres estavam com ele e viram colocarem o corpo de Jesus lá dentro. E aquelas mesmas mulheres chegaram no domingo bem de madrugada, bem cedinho. Quando olharam, não tinha mais o corpo ali. Ele não estava mais ali, o túmulo ele estava vazio.
Jesus já tinha saído dali, e elas se espantaram, e de repente apareceram 2 homens aos seus lados, vestido com uma veste que brilhava como o sol, e virou para elas e falou: por que vocês estão procurando dentre os mortos o que já está vivo? Aleluia! Esse aqui não é o lugar dele. Aqui é lugar de gente morta, aqui é o lugar de gente enterrada, aqui é o lugar de gente sepultada. Mas esse homem, ele é diferente, ele não está mais aqui, ele está vivo. Aí começa a nova história, porque o domingo arraiou, veio um novo dia, veio a nova era, veio a nova época, veio o tempo da graça do Senhor sobre as nossas vidas, porque junto com aquele sol que se levantou de manhã, junto com aquele Jesus que saiu daquele túmulo, também veio o nosso perdão, também veio a nossa salvação, também veio a vida eterna de cada um de nós com Deus no céu. E ele se ergueu e se retirou daquele túmulo, e aquelas mulheres chegaram ali naquele local e olharam, estava tudo vazio. Saíram correndo e foram falar para os discípulos. Ah, que tristeza! Ah, que tristeza! Porque quando elas falaram para aqueles discípulos, eles não creram. Aqueles homens não acreditaram e estavam tristes, chorando, pranteando. Por quê? Porque Jesus Cristo, que passou com eles 3 lindos e maravilhosos anos, os mais importantes da vida de todos eles, fazendo maravilhas e fazendo prodígios, levantando paralíticos, curando cegos, levantando os mortos, ressuscitando aqueles que morreram, curando os lunáticos, trazendo palavra e palavra de vida, palavra de edificação, exortando a todos que por ali passavam. Esse Jesus que só levava o bem morreu. Esse Jesus que fazia maravilhas extraordinárias estava num túmulo, e aqueles homens o acompanharam para o túmulo. A fé de todo mundo desmoronou, a confiança de todo mundo foi ao chão, porque eles queriam que Jesus ainda estivesse vivo, continuando fazendo maravilhas, prodígios, milagres com eles. Mas quando Jesus morreu, eles também padeceram. Era isso que Jesus queria? Foi isso que Jesus ensinou para aqueles homens? Para toda aquela multidão, para todo aquele povo? E conta-nos a história, que é onde eu quero chegar, de que naquele mesmo dia, naquele domingo maravilhoso de manhã, em que aquelas mulheres, quando Jesus apareceu para elas, foi a primeira aparição de Jesus, e elas foram correndo falar que Jesus não estava mais lá. Eles não acreditaram. 2 daqueles homens, 2 dos discípulos, saíram de Jerusalém e foram pela estrada para uma cidade vizinha, para uma aldeia vizinha, cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, naquele mesmo dia, naquele mesmo domingo. Foram pela estrada, e a palavra do Senhor nos fala que eles estavam entre si comentando, falando tudo que tinha acontecido naqueles últimos dias em Jerusalém. E eles questionavam e falavam e choravam, eles questionavam, falavam e choravam, entristecidos eles estavam, abatidos eles estavam, frustrados eles estavam. Como de repente apareceu um homem nesta caminhada. Os 2 estavam caminhando, conversando, discutindo, falando das coisas que tinham acontecido, quando um homem se aproximou do lado deles e começou a caminhar com eles e perguntou: o que vocês estão falando? Ah, mas de repente, aqueles homens que estavam caminhando por aquele lugar, simplesmente parou e falou: por acaso você é visitante, é forasteiro, para não estar sabendo o que está acontecendo em Jerusalém nesses últimos dias?
Para pensar. Não deveriam ter reconhecido Jesus? Para pensar se eles não deveriam ter visto e olhado para Jesus, e o mínimo era se espantado: Senhor, estás aqui conosco. Simplesmente olharam para Jesus e continuaram conversando, e ainda falaram, né? Deram uma em Jesus. Você é forasteiro, você não está sabendo o que está acontecendo? Sabe por quê? Porque a esperança deles estava em um homem que estava fazendo maravilhas e prodígios. Mas quando aquele homem morreu, foi para a sepultura, tudo neles desmoronou e acabou. E eles não podiam acreditar que aquele mesmo homem estava do lado deles. Mas Jesus, olha aqui, amor, você já está recebendo a mensagem de Deus para a tua vida, não está? Já. Jesus do lado daqueles homens continuou a caminhar e começou a falar, começou a explicar tudo o que a palavra do Senhor, tudo o que Moisés tinha escrito, o que estava escrito nos Salmos, o que estava escrito pelos profetas. E eles começaram a conversar e foram caminhando e foram se achegando. Eram 11 quilômetros e fizeram essa caminhada até a aldeia chamada Emaús. E por incrível que pareça, não reconheceram Jesus em momento nenhum. Nossa vida, e muitas vezes também é assim. Nós sabemos que temos e servimos um Deus que pode todas as coisas. Sabemos e servimos a um Deus que é o Deus do impossível. Mas quando esse Deus chega do nosso lado para conversar com a gente, nós não conseguimos reconhecer esse Deus do nosso lado. Nós não conseguimos saber quem é que está do nosso lado. Ah, como isso entristece a Deus, porque os nossos ouvidos estão tampados, os nossos olhos estão fechados, a nossa mente parece que está bloqueada, e nós não conseguimos enxergar e ver o nosso Senhor todos os dias na nossa caminhada, falando conosco e conversando conosco e explanando para a gente tudo o que aconteceu e confirmando todas as promessas sobre a nossa vida. E nós continuamos a insistir e discutir com o próprio Deus, pois nós não o reconhecemos em nossa caminhada. Nós não conseguimos observar que o próprio Deus, que sofreu tudo isso por mim e por você, está bem do nosso lado em nossa caminhada. Ah, que tristeza! Que tristeza para quem não consegue enxergar. Que tristeza para quem não consegue reconhecer. Que tristeza para quem não consegue absorver tudo isso e crer que Deus é um Deus de milagre, de maravilha, e que coisas impossíveis Ele faz. Não são coisas razoáveis. Deus não é um Deus que faz coisas padronizadas, coisas razoáveis, coisas que a nossa mente enxerga, que a nossa mente acredita, que nós estamos vendo e enxergando. O que eles viram foi um Deus sepultado. O que eles viram foi Jesus enterrado naquela sepultura com a pedra fechada. O que eles viram foi um Deus crucificado numa cruz, e quando ele foi ali lacrado naquele túmulo, toda a história acabou. Não foi só com eles, aconteceu com todos. Para a minha advertência e para a sua advertência, para que não façamos o mesmo. Aconteceu com aqueles homens quando as mulheres chegaram para eles e contaram. Aconteceu com esses 2 homens que estavam a caminho de Emaús, e eles já estavam sabendo da notícia, porque eles mesmos falaram para Jesus que as mulheres tinham visto, mas ninguém viu, ou seja, ninguém acreditou. Quando eles contaram, aqueles homens também não acreditaram. Que tristeza para mim e para você é a falta de fé, é a falta da crença, de crer que Jesus Cristo já fez tudo por nós, e continuamos a negar a Jesus em todas as nossas atitudes. Continuamos a negar Jesus em nossos pensamentos, continuamos a negar Jesus em nossas palavras.
Isso é falta de fé. Continuamos a negar Jesus em tudo que a gente faz. Isso é falta de crença. Porque Jesus caminha ao teu lado noite e dia. Não são apenas 11 quilômetros, mas é uma vida inteira contigo. E cada movimento que você faz contra esse Deus é a sua falta de fé, é a sua falta de crença. Mas Jesus não desistiu. Jesus não desistiu. Continuou caminhando com eles. Quando eles se aproximaram de Emaús, chegaram àquela aldeia. Jesus fez com que ele iria continuar a viagem. Mas o que Jesus falou para aqueles homens ardeu tanto no coração deles, ardeu tanto para eles, que eles pediram: Senhor, sem saber que era Jesus, continue conosco, fica conosco, nós vamos comer, coma conosco, pois o dia está terminando. Era o final de domingo, o dia já está acabando, está encerrando, e o Senhor não pode continuar nessa jornada, fica conosco. O mais lindo dessa história está por vir. Jesus aceitou, Jesus concordou com o convite, entrou e houve aquele jantar. E o que nos diz a palavra? Jesus, pegando aquele alimento, pegando o pão, o abençoou e partiu para cada um deles. Partiu para cada um deles. Quando Jesus fez isso, aqueles homens se lembraram do mesmo gesto, da mesma coisa. As escamas dos olhos caíram, os olhos deles se abriram e eles reconheceram quem é que estava ali na frente deles. É coincidência? Porque eu tenho uma palavra para você hoje. Jesus está partindo o pão nesta noite para entregar a você. A tua bênção já está pronta. Você está com a bênção na tua mão. Agora basta você abrir os teus olhos espirituais e reconhecer quem é que está trabalhando na tua vida. Está na hora de voltar para Jerusalém. Está na hora de sair de Emaús e voltar para os outros para testemunhar. Testemunhar não a sua fuga, testemunhar não a sua caminhada para Emaús, mas testemunhar que Jesus de Nazaré apareceu para você nesta noite e te chamou pelo nome e te colocou no caminho de volta. Testemunhar que Deus é o Deus que estava no sepulcro, estava naquele túmulo, mas o domingo chegou e não está mais. O domingo da vitória chegou e você tem um Deus que está diante de você nessa noite para te colocar no prumo certo, para te colocar no caminho certo, para te colocar na ordem certa e te abençoar em tudo que você fizer.